Então, bom dia, pessoal. É um grande prazer estar falando aqui no primeiro seminário do Lake, porque, enfim, eu participei das reuniões que gestaram esse grupo, né? Eu me lembro daquelas reuniões em que o nome do grupo estava sendo discutido lá no fim de 2012, mas acabei voltando para minha cidade para fazer pesquisa, então, né, participei da gestação, mas não participei do nascimento do grupo. Então, é uma grande felicidade. Até me senti um pouco aquela coisa de dádiva, né? De voltar aqui e retribuir de alguma maneira o que eu fui acompanhando pelos e-mails do grupo e lendo e, de certa maneira, de longe participando das discussões. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês aqui é um pouco das minhas reflexões no meu campo de pesquisa e das minhas reflexões do meu doutorado, né? Que o campo já terminou e eu estou desenvolvendo a tese agora, e se tudo der certo, espero defender em algum momento do ano que vem. Então tá, qual foi o meu campo? Eu acompanhei por 2 anos um ambulatório de autismo, que é na verdade um projeto voluntário de uma neuropediatra lá em Curitiba, e que funcionava da seguinte maneira: uma vez por semana ela fazia o atendimento de crianças autistas e suas famílias que procuravam um centro de neuropediatria infantil do hospital público lá da cidade. Então, eram crianças de todas as idades, de todos os tipos de autismo, e que chegavam para ela, que chegavam lá querendo. Alguns já tinham diagnóstico, outros não tinham diagnóstico, e ela acabava fazendo um atendimento, um acompanhamento, né? Eles chegavam lá e continuavam com ela. E eu participei das consultas, né? Eu fiquei dentro do consultório junto com ela ao longo desses 2 anos. Então eu devo ter assistido mais ou menos umas 800 consultas ao longo desses 2 anos. E o trabalho dela era como um trabalho de todo médico, ela tinha todo o poder médico, né? Então ela dava o diagnóstico, ela dava laudos, ela indicava medicação e ela indicava terapias. Então, por mais que fosse um projeto voluntário, por mais que ela não fosse uma contratada, uma concursada do hospital, ela tinha todo esse poder médico em relação às famílias. E, bom, o primeiro ponto que eu quero levantar com vocês aqui é que eu não... Então, o que aconteceu? Eu estava ali, dentro do consultório, assistindo consultas de crianças autistas, e sem nenhum... E ela não me pediu nenhuma aprovação no comitê de ética. E o tempo foi passando, eu fui ficando lá, eu fui me dando bem com as famílias, eu fui me dando bem com as crianças, inclusive. Fui me dando muito bem com essa neuropediatra, a nossa conversa era muito produtiva. E ela não me pedia nenhuma aprovação em comitê de ética. E foi indo. E de repente... ela leu a minha qualificação. Eu trocava tudo com ela, né? Ela era mestranda em genética também, então eu trocava tudo com ela. Eu não sei se ela tinha muito, eu não sei porquê, até agora eu me perguntar para ela, mas por que ela não me pediu essa aprovação no comitê de ética inicialmente? Mas quando ela leu a qualificação, aí essa conversa foi levantada entre nós, porque daí ela sentiu para onde a minha pesquisa estava indo. Mas mesmo assim, nessa primeira conversa que a gente teve sobre a questão do comitê de ética, ela não me pediu a aprovação em um comitê, mas nós decidimos algumas coisas. E nós decidimos então que na tese eu vou apagar, ou eu não vou citar nenhuma referência pessoal a ela, às famílias e até mesmo à cidade, né? Então, se aqui a gente está numa conversa entre pares, eu me dou a liberdade de dizer, até mesmo porque quase todos vocês sabem de onde eu sou e onde foi feita essa pesquisa, mas na tese nem a cidade vai ser referenciada.
Então, sobre essa questão ética, eu gostaria de ler um trecho de um texto que eu publiquei recentemente. A abertura que a doutora me ofereceu com uma espécie de contrapartida, precisei me adequar ao tipo de medicina que ela articulava em seu ambulatório. Não me refiro a uma obrigação verbalmente explicitada, e sim a uma demanda pessoal e afetiva que a própria presença nas consultas acabava constituindo. Em uma sala pequena, na qual os pais se acostumaram a encontrar somente a doutora e de vez em quando um ou outro terapeuta, havia então um antropólogo acompanhando seus dramas e assistindo suas crianças. Nenhuma família pareceu querer restringir as informações pessoais que suas conversas colocam em circulação na sala, ou evitar que suas crianças entrassem em contato comigo. Antes, elas estimulavam o contato, sobretudo quando estavam indo embora e pediam para a criança, e aí eu cito os pais, dar tchau para aquele moço ali. E quase todas as crianças vinham, me abraçavam e me beijavam na bochecha ou na boca. E no caso de Asperger's, pareciam entusiasmados em demonstrar para mim as habilidades mnemônicas das crianças. Com um menino de 4 anos super agitado que corria para toda a sala durante a consulta, tive acesso ao impacto que o lado salvando os Asperger's causa. Ele não frequenta a escola e aprendeu a ler e a escrever sozinho no computador. Nas 2 consultas dele que acompanhei, seu pai me pedia: pergunta para ele qual é o hino de qualquer time de futebol do Brasil. E meio constrangido perguntava qual era o hino de algum time mediaticamente desconhecido, e o garoto, correndo pela sala e aparentemente sem estar prestando atenção em nada, começava a cantar. E eu depois fui verificar os hinos e todos assim, certos. Viu? O pai me dizia, ele decorou todos pelo YouTube. Agora diga para ele a rua onde você mora. O pai me desafiava enquanto chamava o garoto e falava para ele: o moço vai te dizer a rua onde ele mora. Assim que eu disse, o garoto destilou corretamente as 8 ruas que cortavam a minha. Viu? Ele decorou o Google Maps. A gente nem usa mais GPS, é só perguntar para ele qual é o caminho. E era impressionante a memória desse menino. Não era por estímulo dos pais, se não era por estímulo dos pais ou da doutora, as crianças elas mesmas vinham se inteirar de mim, de diversas maneiras. Vinham me cheirar, tocar ou me olhar bem de perto, e faziam isso durante toda a consulta. Um menino de 3 anos com autismo relativamente severo e sem comunicação verbal, em um dos primeiros dias em que eu estava no ambulatório, enquanto seu pai contava à doutora que ultimamente ele vinha demonstrando uma estranha mania de subir no colo de qualquer um, começou a escalar minhas pernas e a disputar espaço no meu colo com um diário de campo. Larguei o caderno, aceitei ele sobre as pernas e ele ria. Comecei a brincar com ele, balançando o seu corpo para frente, para trás, para cima e para baixo, e ele ria ainda mais. Ficamos assim por um bom tempo, enquanto a doutora dizia que essa estranha mania do garoto era ótima, já que se tratava de uma iniciativa própria dele em direção à socialização, e o pai tirava fotos da nossa brincadeira. Diante de situações como essa e sentindo a anuência da doutora, fui me dando liberdade para interagir mais com as crianças e os pais. Afinal, trata-se de um ambulatório de autismo, é uma condição que pede sempre mais e mais estímulos de interação. Nada mais óbvio e útil para as crianças e para a minha pesquisa, então, do que socializar com as famílias e os meninos e meninas diagnosticados, apesar de que eram só meninos praticamente. Foi assim que fui parar em muitas tardes no tapete dos brinquedos com as crianças, edificando castelos, alinhando animais e carrinhos, encontrando as formas geométricas que correspondiam aos espaços vazados na barriga de um grande elefante de plástico e brincando de comida em uma mesa de jantar lúdica. Foi assim também que participei de alguns debates sobre como uma ou outra família poderia proceder em certas situações nas escolas dos filhos. Isso de fato aconteceu, teve momentos em que a doutora saía da sala e a conversa era entre eu e a família. Desse modo, creio que minha experiência etnográfica, teve até uma família que perguntou quando a doutora saiu, ela perguntou: você é especialista no quê? Eu falei: eu sou antropólogo. Ela falou: por esse meu filho não passou ainda. Desse modo, creio que minha experiência etnográfica no consultório da doutora ilustra o argumento geral que emana de todas as colaborações à coletânea organizada por Duarte e Sartre sobre a ética na pesquisa antropológica.
A concepção unitária e pré-concebida de ética, determinada pelas regulamentações nacionais sobre a ética na pesquisa científica, é preciso contrapor o entendimento antropológico de que as relações se tornam éticas enquanto a pesquisa se desenvolve. Percebendo que, entre o pesquisador e seus interlocutores, ela é negociada de acordo com os termos de ambos. Foi assim, numa negociação relacional, que eu e a doutora entendemos que não só nos respeitávamos, como também, e sobretudo, nos encontrávamos no respeito pelas crianças, expressado pelo desejo de cada um ao seu modo ajudá-las e as suas famílias. Faz parte dessa negociação a exclusão, nesse texto e mais adiante, na confecção da própria tese, de qualquer referência que possa identificar a doutora e o ambulatório. A cidade, a universidade, o hospital e seu nome não são indicados porque ela, como voluntária, de acordo com as regras do hospital, não poderia obrigar qualquer pesquisa em seu ambulatório, independentemente de aprovação ou não no comitê de ética. Ela me fez esse pedido e, obviamente, diante das possíveis sanções que ela poderia sofrer, aceitei. Por um lado, confesso certa frustração com essa condição. O ambulatório realiza um trabalho muito produtivo no que diz respeito ao cuidado da criança autista. E eu, cerrando fileiras com aquela antropologia comprometida politicamente com os temas e as pessoas com quem dialoga, bastante típica dos estudos sobre saúde e de um modo geral do próprio Brasil, adoraria ver minha pesquisa sendo usada como instrumento político de consolidação desse projeto. Por outro, a análise antropológica que desejo realizar não se ressente com o seu pedido. O autismo pode muito bem ser antropologicamente descrito e analisado como uma espécie de pauta de vida de alguns adultos, crianças e famílias, sem que se saiba exatamente onde essas vidas se passam. Bom, um segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre o tipo de atendimento que ela faz, e que talvez seja o ponto forte da minha tese. A doutora que eu acompanhei realiza um autismo, pelo menos teoricamente, cognitivista, neurológico, fisicalista. Então ela está totalmente alinhavada com essa nova maneira de se conceber o autismo que foi se desenvolvendo a partir da década de 70 e tem nomes como Lorna Wing ou Simon Barrow Cohen, seus expoentes. Então, em toda a conversa que eu tinha com ela, esse era o tipo de explicação que ela me dava sobre o autismo. Assim como o mestrado dela em genética era uma forma de desenvolver uma perspectiva molecular sobre o autismo. Mas eu entendi ela de um outro modo, e eu vou ler um outro trecho do meu texto aqui para apresentar esse outro modo que eu percebi ela. Eu acho que dá tempo. Todo modus operandi da doutora não difere do que a teoria cognitivista sobre o autismo afirma. Contudo, começamos a perceber o tipo de tradução do autismo que sua prática clínica implica quando a doutora afirma que os estímulos profissionais só conseguirão efetivamente desenvolver a criança se os seus cuidados forem pareados pela disposição e dedicação amadoras da família em relação à condição dos seus filhos. Se a família não se dispuser a se dedicar ao desenvolvimento das crianças, nenhum estímulo terá resultado efetivo. Para ela, a especificidade das famílias é o fator fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Uma especificidade que se traduz, nas palavras dela, em amor, dedicação, cuidado e muita intuição prática que resolve de maneira adequada os impasses do cotidiano. Sem esses elementos, como ela fala, meu trabalho não serve para muita coisa. Então, eu vou continuar lendo e vamos ver, acho que dá tempo. Essa afirmação que ela faz constantemente para os pais e sublinha enfaticamente em nossas conversas ressoa o que observo nas consultas. O diagnóstico da criança gera profundas e vertiginosas transformações em seus pais, e de um modo às vezes mais forte, em outras mais fraco, em outros parentes da família. Foram inúmeras as consultas que acompanhei que desembocaram em uma espécie de terapia selvagem para as famílias, nas quais pais e parentes contavam sobre suas dores e alegrias com o autismo de suas crianças, descrevendo a bênção que era aquela criança que nos ajudou a encarar a vida com mais esperança e entusiasmo,
ou o desespero e o cansaço que dá a cuidar desse menino, da vontade de largar tudo e deixar a vida seguir o seu rumo sem se preocupar com a coisa que essa criança tem. Meus cadernos de campo estão repletos de histórias de separações de pais para as quais a mãe atribuiu a responsabilidade ao autismo do filho, do sumiço da vida social dos pais, de desencadeamentos de crises nervosas que travaram minha mulher, das piadas quase sempre feitas no momento em que a doutora passa as receitas dos medicamentos das crianças para os pais e eles dizem: e para os nossos? Cadê? De incursões nas ações do ativismo em prol do autismo, explicadas como produto da condição dos filhos, e de invenções de atividades e exercícios para cuidar e educar a criança em casa. Identifica-se assim o drama que o autismo abre nas famílias, bem como, de um modo geral, ilustra-se uma face das condições da saúde mental no Brasil após o fim dos internamentos. O cuidado que os diagnosticados demandam impõe às famílias um esforço de tempo, gastos materiais e afetos de tal magnitude que permite interpretar o autismo como uma condição que não é só da criança, mas compartilhada por todos os seus parentes. O autismo se espalha pela casa e pelo parentesco quando pede aos pais que convivam com o dilema do esforço que pode, no fim das contas, sequer tangenciar o desenvolvimento do filho. Ou quando pede aos pais que lidem com o perigo de, transformando seus cotidianos em um exercício constante de estímulo à socialização, ver suas próprias socializações e casamentos ruindo. A necessidade de se dispor e de se dedicar testa a identidade dos pais, colocando-os na delicada situação de poder ter suas individualidades esgarçadas pelo imperativo do amor aos filhos autistas. Uma frase de um pai que frequenta o ambulatório resume exemplarmente essa condição geral. Estávamos conversando na sala de espera do ambulatório e falando sobre o que significava ser pai de um autista. Ele me disse que, antes dele nascer, eu não era gente, mas depois eu deixei de ser quem eu era. Com a afirmação, o pai estava resumindo a impressão de que só com a chegada do filho autista ele entendeu de fato o que é o amor pelo outro. Em suas palavras, essa disposição constante pelo bem-estar dele, de pensar 24 horas no que eu posso fazer para ele melhorar, de sofrer horrores só de pensar o que seria dele sem eu e minha esposa. Portanto, para ele, ser gente é ser alguém que cuida irrestritamente do outro. Contudo, para se transformar nesse tipo de gente, ele precisou abrir mão de seus interesses próprios, dos seus gostos e prazeres, sobre os quais em nossa conversa ele se reportava com alguma nostalgia. Mas para não correr o risco de tomar os dramas dos pais como dados, não se pode deixar de considerar a razão pelas quais eles emergem. As delicadas situações em que os pais se encontram se armam a partir da necessidade de se dedicarem e se disporem aos filhos. As transformações pelas quais eles dizem passar foram engendradas em razão da obrigação de cuidar das crianças. Dedicação, disposição, cuidado e amores que, como vimos, são praticamente tratados pela clínica cognitivista como instrumentos de desenvolvimento cerebral. O estímulo para o desenvolvimento cerebral da criança autista, objetivo fundante da clínica, depende desse vir a ser gente dos pais, isto é, de sua abertura irrestrita ao amparo do filho diagnosticado. Eis aqui o modo como a prática clínica traduz o autismo. Para um antropólogo levar a sério a lógica nativa, não é possível separar o estímulo do drama e o cérebro da criança do amor dos pais. O entrelaçamento de ambas as dimensões do organismo e das relações, do corpo e do afeto, da natureza e da cultura, é tão simbiótico que qualquer análise que não contemple essa característica, efetivamente, está fadada a se distanciar da realidade do autismo na clínica e na família. Porque, ao que parece, quanto mais o autismo é teorizado como um transtorno cerebral, supostamente livre de relações, coloquemos assim, extra-orgânicas, mais ele pede por práticas e afetos amadores, imaginados e dispostos nas relações entre pais e filhos. Em outras palavras, o fisicalismo do autismo só se realiza no culturalismo. Portanto, pensar o caso do autismo como linhas, para usar um termo caro Ingold, de relações entre o desenvolvimento cerebral da criança e os afetos e dedicação dos pais, ao mesmo tempo em que aponta para as conexões entre a clínica e a família. É isso, obrigado.